Buenas! E aí, moçada? Hoje eu tenho que aparecer. Não tem jeito, eu vou ter que aparecer porque eu preciso das mãos, que não são pequenas, minhas mãos são enormes. Eu preciso delas livres, para poder manusear aqui caderno, fruto, etc, etc, etc. Vocês estão lembrados aí daquele último vídeo que a gente estava passeando pelas ruas de Ribeirão Preto, identificando as coisas vegetais, tipo de fruto, folha, tudo que acontecia pela frente. E eu parei numa árvore de magnólia, peguei esse fruto. Vocês estão vendo aqui esse fruto? Eu falei que isso aqui era originário de uma única flor. Eu falei isso. E criou um certo abalo. E algumas pessoas, inclusive a... Oi, Maria do Monte Pereira. Ela mora lá naquele paraíso chamado Ilha da Madeira. Vale a pena conhecer. Você nunca viajou para fora? Mesmo que você faça uma única viagem, vai lá conhecer a Ilha da Madeira. Vale a pena. Um paraíso, é a pérola do Atlântico. A verdadeira, porque tem o Guarujá, né? Mas o Guarujá eu acho que é meia boca perto da, com todo respeito, perto da verdadeira pérola do Atlântico, que é a Ilha da Madeira, ok? Vão lá visitar a ilha. Vocês vão amar, vão querer morar o resto da vida lá. Pois bem. Olha aqui, pessoal, como eu tô bonitinho. Aparei aqui a sobrancelha para não parecer aqueles velhos com duas taturanas aqui, sabe? Aquela taturana de fogo. Aparei também o pelinho do nariz que fica segurando meleca. Uma roupa neutra. Um fundo neutro. Porque eu quero dar uma aula magna. Os ingleses têm uma palavra que eles chamam ultimate, que é um pouco diferente do ultimato. Assim, é o melhor, the best, o definitivo. Então eu quero dar uma aula sobre frutos sincárpicos e apocárpicos definitiva, ok? Claro que tudo isso é uma brincadeira, né? Quem sou eu de dar uma aula definitiva? Mas não, é bom para o ego, né? É bom para a autoestima, a gente se achar o máximo. Então vamos lá, ok? Tudo concentrado para não interferir nada, ok? Fundo neutro, branquinho, pretinho, a única coisa branca aqui é o meu cavanhaquinho, muito antigo, de quase 70 anos. Vamos lá. Nós estamos acostumados, eu tive que escrever aqui tudo ao contrário para poder sair certo no vídeo, vocês estão vendo? Olha aqui. Nós estamos acostumados que um cacho de flor, cada florzinha tem um ovário que vai gerar um fruto e gera um cachinho de fruto, ok? Então, cada fruto desse foi uma flor no passado. Vocês estão entendendo isso? Ok. Eu sempre falo aqui, hein, pessoal? Quando a gente entende o significado das coisas, o significado, a tradução das palavras, a decoreba cai fora e você assimila, ok? Entra no seu cerebelo como uma coisa comum. A botânica não tem mistério, ok? Não tem mistério. Eu tenho saco de explicar direitinho, tenho uma didática boa, agradeço isso, sei lá, é o meu jeito de explicar. O pessoal consegue entender e nós vamos em frente, certo? Então, entendendo a palavra, abre um holofote, ilumina a mente e deixa de ser decoreba. Aquela palavrinha chata grega que você aprendeu a decorar e você não sabe o que é. O que é um ovário sincárpico? O que é um ovário apocárpico? Quando você está... Você pegou um livro aí de um romance policial.
Você está doido para descobrir quem é o assassino lá no final do livro, você fica deduzindo mentalmente. Se você não lê o livro com todos os personagens, você não vai conseguir traçar, fazer aquela malha e deduzir que o fulano de tal, o mordomo, que era que matava todo mundo, aquela velha história. Okay? Então a gente tem que conhecer também um pouco de terminologia botânica para poder esclarecer, iluminar, dar um lux mental. Não é isso que fala? Então, tá aqui de volta. Um cachinho de flores gera um cachinho de fruto, como se fosse um cachinho de uva. E milhares de exemplos. De repente eu falo que isso aqui é uma flor só, que gerou esse monte de frutinho. Se a gente pegar, que é o caso da magnólia, isso aqui é uma flor de magnólia. Então vamos lá. Vamos mudar de página. Voltar para o passado. Vocês lembram que eu dei uma aula que tudo era uma sequência de folha, de fruto? Então vamos lá. Folha, folha que gerou. Eu botei aqui um exemplo de bráctea. Tudo reunido num receptáculo que tem o cálice, que contém as sépalas. Aqui, escrever o contrário é fogo, viu? Depois vem as pétalas, depois vem os estames, certo? Com as anteras, que gera o pólen, que vai cair no estigma. O grão de pólen germina através do estilete, do filete, está aqui, e fecunda. Cada grão de pólen vai criar um tubo polínico e vai transmitir. O gameta masculino vai fundir com o feminino, é igual um bebê. E vai gerar uma semente. Que depois o ovário fecundado vai virar o fruto. Você abre uma mão, pronto, era isso aqui antes. E aqui está o carpelo. O ovário é formado de carpelo. Olha aqui a minha mão. Esse mãozão. A unidade da mão é o dedo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dedos formam a mão. A unidade do ovário, ou futuro fruto, é o carpellum. Carpelo. Aqui eu estou mostrando um corte, então eu estou mostrando três carpelos. Carpelo. É um híbrido, tem muita palavra híbrida na botânica. Entendeu? Karpós, fruto, em grego, fruto. E ulum, diminutivo, frutinho. Como já existia, em grego seria assim, microcarpon, fruto pequeno. Como essa palavra já está usada para outras coisas, pegou aí o grego com latim e deu fruticulum, pequeno fruto, pequena folha. São folhas modificadas, formando um ovário sincárpico. Sim, unido, ok? Junto, um protegendo o outro, sinfonia, uma harmonia de sons. Uma harmonia de sons, sincárpico, que se junta. Os carpelos falaram assim, vamos se unir para proteger direitinho as sementes, os bebezinhos. Então eles se unem. Eles se fundem aqui nas bordas, entendeu? E forma um fruto fechadinho. Com a sementinha lá dentro, protegidinho, como se fosse um bebezinho lá na barriguinha da mamãe. E está protegido o frutinho. É assim que funciona a coisa no ovário, que é a maioria dos frutos, ok? Então está aqui. Então, uma flor vai gerar um fruto sincárpico. Sincárpico. Sim, unido, conjunto, em harmonia, e carpos, fruto. A história, a invenção da flor começou mais ou menos com as magnoliáceas, que são as formas primitivas. Está ligado com ela. As anonáceas, as miristicáceas são as famílias assim, mais antigas.
tem alguma coisa entre o antigo total e o antigo novo, mas meio que perdido no tempo, entendeu? Mas o que a gente tem, que sobrou, são as magnólias, que são, assim, as primeiras flores. E elas não têm a mesma sofisticação, o mesmo aperfeiçoamento das outras flores, que formam, assim, ciclos. Pode reparar. Vamos voltar aqui. Ó, tá formando ciclo. Ciclo de pétala, ciclo de estame, ciclo de sépala, ciclo de bráctea, uma encaixadinha na outra. Vocês viram aquele vídeo lá que eu fiz com papelzinho, aquelas flores? Assistam aquilo lá, vocês vão entender melhor sobre flores. No caso das magnólias, as flores às vezes são acíclicas, elas não têm os ciclos, um dentro do outro. É assim meio, ó, a pétala é assim, para cá, para cá, para cá, para cá. Os estames, eles estão distribuídos num eixo e os ovários e os carpelos são separados. Agora que eu peguei, hein? Os carpelos são separados, são independentes, são livres, são afastados. Apó, apocárpico, apó, em grego, afastado, longe. Ok? E carpos, a gente volta assim. Então, eles não se unem. Teve um pau lá entre os carpelos e fala, não, agora cada um vai cuidar de si, dane-se. Então a gente vai ficar, você fica na sua, eu fico na minha, e não vai ter essa coisa de um ajudar o outro, não. Eu vou ficar com o meu óvulo, você fica com o seu, e nada de ficar aí juntinho, formar um frutinho amoroso, proteger, nada disso. Então ficou assim. Ó, vocês estão vendo essa? A minha mão é um carpelo. E esse alho é um óvulo. Aqui, a outra mão é o carpelo número 2. Então eu estou fazendo um ovário bicarpelar, não é? 2 carpelos. O que vai acontecer quando ele é sincárpico? Ó. Juntou, uniu, soldou e formou um fruto bicarpelar. Certo? É isso. Okay? Aquela mãozinha, né, que aparece. Obrigada! No ovário apocárpico, de novo, a flor com o ováriozinho. O que vai acontecer? Ó. Vamos de novo. Caiu, o óvulo caiu. Pronto. Separou, cresceu e ficou assim. Desunido. Cada um por si. É o ovário apocárpico. Tá aqui. Você pega essa florzinha menor de magnólia. Aqui é o estado já mais avançado, quase maduro. Olha aqui. Aqui, mais abaixo, estavam as pétalas. Nesse ciclo aqui. Esse vazio estavam os estames, que caíram, forneceram pólen. E aqui estão os carpelos, separadinhos. Certo? Entenderam? Que ao invés de se unir e dar um único fruto, como mamão, abacate e tal, eles se separaram e formam, chama frutículo, ok? Eu mostrei aqui direitinho, né? Olha lá, os carpelos aqui, da magnólia, separadinho, sem união, e acaba dando isso. Cada unidade, cada carpelo, nesse caso, se chama frutículo. A nona, que é aparentada, é a mesma coisa, ok? A nona é a pinha, o araticum, a graviola,
enfim, as anonáceas, ok? A atemóia, a xerimóia. Só que eles se unem de tal maneira, se fundem, que é considerado um fruto único, é um fruto agregado, mas a origem é a mesma. Cada baguinha que você chupa lá, aquele monte de baguinha da anona, de uma pinha, né? Numa anona, como que chama, hein? Reticulata? Não, é anona esquamosa. Cada sementinha é um carpelo independente e você cospe a sementinha. É um conjunto como se fosse um abacaxi. Agora, o abacaxi não. O abacaxi são várias flores que se soldaram junto, entendeu? Você volta para aquela coisa do cacho de uva. Imagina um cacho de uva assim, condensado que grudou um no outro. Aí é tratado como um único fruto, mas são de várias flores, de vários ovários, ok? É outra situação. Nós estamos falando de fruto sincárpico e apocárpico. Então ficou claro quando eu falei que um fruto de magnólia era livre. No caso da magnólia champaca, é separadinho. Se vocês pegarem um fruto da magnólia grandiflora, aquela da flor enorme, branca, ele é igual a um abacaxizinho, porque os ovários também acabaram, os carpelos acabaram meio que fundidos também, como se fosse uma pinha, só que é mais sequinha, não é uma baga como é a baga da pinha. São situações que são repetidas de maneira diferente. A união dos frutos, tal. Essa história de fruto é um pouquinho complicada, ok? Vocês estão bem? Felizes? Meu cabelão está grande já. Posso desligar? Entenderam direitinho essa aula de frutos apocárpicos e sincárpicos? Está muito difícil? Não está tão difícil, né? Vamos embora? Vamos desligar aqui os motores da Enterprise. O Capitão Kirk e o Spock já autorizaram. Então a gente vai dar um voo aí pelo universo amanhã ou depois e a gente volta, ok? Beijo a todos. Muito verde na vida de vocês. Vamos lá? Tchau!